Olá! Eu sou o Enxadrezando. Em mais um vídeo da nossa série sobre defesas no xadrez, hoje nós vamos falar da defesa Grunfeld. A defesa Grunfeld é uma abertura de xadrez caracterizada pelos movimentos D4. Cavalo em F6. C4. G6. Cavalo em C3. D5. É uma abertura popular e agressiva, permitindo que as pretas controlem o centro do tabuleiro e busquem um ataque rápido à posição das brancas. A ideia principal da defesa Grunfeld é permitir que as pretas perturbem a posição das brancas no centro do tabuleiro, com os movimentos de D5 e G6. As pretas também costumam colocar seus cavalos na posição C6 e F6, a fim de controlar o centro do tabuleiro e dificultar as manobras das brancas. A defesa Grunfeld geralmente resulta em posições táticas e complicadas, onde ambas as partes têm oportunidades de ataque e contra-ataque. É uma abertura popular entre jogadores agressivos, que buscam usar suas peças para ameaçar a posição das brancas o mais cedo possível. Em termos de estratégia, as pretas devem buscar avançar seus peões, D e C, enquanto mantêm seus cavalos ativos no centro do tabuleiro. Os bispos ficam geralmente posicionados nos flancos, e o rei é transferido para o lado oposto do tabuleiro, onde estará mais seguro para o final da partida. O ataque às brancas ocorrerá principalmente a partir dos peões, C, I, D, com os cavalos e a rainha sendo as peças principais para realizar as ameaças às peças brancas e ao rei. A defesa Grunfeld é uma abertura agressiva para as pretas que visa controlar o centro do tabuleiro com peões e pressionar as brancas desde o início da partida. No entanto, existem algumas armadilhas que os jogadores das brancas podem utilizar para pegar os desavisados. Aqui estão algumas das armadilhas mais comuns. 1. Armadilha do ataque fianchetto. Nesta armadilha, as brancas jogam uma abertura com fianchetto do bispo, colocando-o na diagonal A2G8. As pretas, tentando pressionar o centro, podem avançar seus peões de forma agressiva, deixando suas peças vulneráveis a ataques coordenados. 2. Armadilha da jogada bispo em G7. Essa armadilha é similar à armadilha do ataque fianchetto, onde as pretas tentam controlar o centro, mas acaba se tornando vulnerável. Com a jogada bispo em G7, as pretas aparentemente colocam seu bispo em segurança, mas acabam permitindo que as brancas tomem a iniciativa no centro do tabuleiro. As brancas podem responder com jogadas agressivas, como o avanço do peão D4, para centralizar suas peças e pressionar seus oponentes. A defesa Grunfeld é uma abertura de xadrez que se desenvolve após os lances D4, CF6, C4, G6, cavalo em C3, D5. A ideia por trás da defesa Grunfeld é permitir que as brancas controlem o centro do tabuleiro com o lance 3. Cavalo em C3, mas ao mesmo tempo, permitir que as pretas pressionem o centro das brancas com seu peão de D, o peão de D5. As pretas estão dispostas a sacrificar um pouco de controle do centro em troca da possibilidade de atacar o centro das brancas. A defesa Grunfeld é uma escolha comum entre jogadores de alto nível, porque pode ser uma arma poderosa contra o lance de abertura das brancas. No entanto, ela também é uma abertura complexa e exige um conhecimento profundo de suas diversas linhas e possibilidades. Nesse exemplo, vamos analisar um gambito, onde as peças pretas sacrificam a dama para finalizar a partida em um cheque-mate lindíssimo. Vamos para a partida. D4. Cavalo em F6. C4. G6. Cavalo em C3. D5. C, por D5. Cavalo por D5. E4. Cavalo por C3. B por C3. C5. Bispo em C4. Bispo em G7. Cavalo em E2. Cavalo em C6. Bispo em E3. C, por D4. C, por D4. Dama em A5, cheque. Bispo em D2. Dama em A3. Torre em B1, apertando o cerco contra a dama. Roque. D5, atacando o cavalo. Cavalo em E5. Bispo em B4, deixando a dama sem casas seguras para jogar. Dama em F3, esse é o lance que dá a vantagem definitiva para as peças pretas. G por F3. Cavalo por F3, cheque. Rei em F1. Bispo em H3, cheque-mate. Vamos acompanhar essa partida entre dois jogadores com rating básico, apenas para uma análise mais simples. D4. Cavalo em F6. C4. G6. Cavalo em F3. D5. Cavalo C3. Bispo em G7, perceba a semelhança dessa estrutura com a defesa siciliana do dragão. Caso você não tenha visto o nosso vídeo sobre a defesa siciliana, vou deixar um link nos cards para você assistir mais tarde. C, por D5. Cavalo por D5. E4. Cavalo por C3.
B, por C3. Roque. Bispo em C4. C5. D5. Esse foi o primeiro erro das brancas, pois esse lance possibilita a captura da torre, acompanhe só. Bispo por C3, cheque. Bispo em D2. Bispo por A1. Dama por A1. Cavalo em D7. Bispo em C3. Cavalo em F6. E5. Cavalo por D5. Bispo por D5. Dama por D5. E6. Bispo por E6. Roque. Torre de A em D8. Cavalo em E5. F6. Cavalo em G4. Bispo por G4, iniciando o plano para danificar a estrutura de peões das brancas. F3. Bispo em F5. Peão em G4 afasta ainda mais a defesa do rei. Bispo em D3. Torre em D1. Dama por F3. G5. Dama em E3, cheque. Rei em H1. Bispo em E4, cheque mate. Bem, é isto. Comente aqui embaixo caso você tenha alguma dúvida, crítica, ou sugestão. Deixe o like caso goste deste conteúdo. Se inscreva em nosso canal para não perder os próximos vídeos. Vou deixar estes 2 vídeos para você assistir. Um grande abraço e até a próxima.